Olá, o professor Arthur Góes com vocês, hoje para falar sobre os termos da oração ligados ao verbo. Sou professor da Rede de Ensino do Estado do Maranhão e estamos aqui com o projeto Aprova Mais, que vai garantir a você a sua vaga no concurso. Não se esqueça, o nosso material está aqui disponível no QR Code, basta acessar e acompanhar para o seu aprendizado ser mais efetivo, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os outros termos ligados ao verbo. Falamos do sujeito na aula anterior e hoje vamos falar sobre os complementos verbais. Os outros termos ligados ao verbo, lembrem-se, são complemento verbal, a adjunta adverbial e o agente da passiva, né? São 4 termos: sujeito, complemento verbal, adjunta adverbial e agente da passiva. São os termos ligados ao verbo. Eles têm em comum o fato de ter essa relação direta com o verbo da oração, tá bom? O que seria um complemento verbal? Ora, quando nós estudamos os verbos transitivos, a gente falou sempre os que exigem complementos. Então, o complemento verbal nada mais é do que aquele elemento que está ali ligado ao verbo, completando-lhe o seu sentido, certo? Os complementos verbais são 2, lembrem-se, o objeto direto e o objeto indireto, tá? Então, visualize, na frase com muita antecedência, eles analisaram a nossa proposta. Qual é a função sintática de a nossa proposta? Notem, é um termo que está completando o sentido do verbo. Eles analisaram o que? A nossa proposta. Então, observe que o que caracteriza o objeto direto é o fato de estar ligado diretamente ao verbo sem um auxílio da preposição, tá? Já o verbo transitivo indireto, né? O objeto indireto, perdão, ele vem acompanhado da preposição, ele vem antecedido da preposição. Então, quando se diz, muitas pessoas deixaram de acreditar na política. O verbo acreditar, lembrem-se, é aquele verbo que exige uma preposição. Quem acredita, acredita em alguma coisa ou em alguém. Então, quando se fala em acreditar, existe a necessidade de um complemento e esse complemento vem como preposição. Exemplos de outros verbos transitivos indiretos: o verbo precisar, o verbo gostar, o verbo concordar. Quem concorda, concorda com, não é isso? Eu não concordo com você. Qual é esse verbo? É um verbo transitivo indireto e o complemento dele vai ser, consequentemente, o objeto indireto. Então, no caso, na política, é o objeto indireto, tá bom? Uma observação importante é a seguinte, vamos lá. Quando esses complementos, eles podem vir representados por pronomes, tá? E no caso de ele ser um objeto direto, quais são os pronomes? Os pronomes o, a, os, as e as suas variações, tá? Quer ver? Observa na frase, certo? Com muita antecedência, eles analisaram a nossa proposta. Eles analisaram-na, eles a analisaram. Se eu digo assim, vou encontrar o rapaz, vou encontrá-lo, né? Esse lo é o complemento verbal substituído por um pronome. Então, o objeto direto, notem, ele vem representado pelos pronomes oblíquos o, a, os, as. Tudo bem? Preciso resolver um problema, preciso resolvê-lo, né? O lo é o objeto direto. No caso dos objetos indiretos, notem, eles já vão ser representados não pelos pronomes o, a, os, as, mas pelo pronome li, ou sua forma no plural. Visualizem aqui os exemplos. Ó. Você não pode criticar os seus alunos. Substituindo esse objeto direto por um pronome seria, você não pode criticá-los. Tá? Agora, aqueles alunos não obedecem aos seus professores. Quem obedece, obedece a. O verbo exige uma preposição. Se eu for substituir por um pronome, não pode ser o los, tá? Tem que ser o lhes. Aqueles alunos não lhes obedecem. Então, vamos lá. Eu não obedeço o meu pai. Errado, certo? Eu não obedeço ao meu pai. Eu não o obedeço, eu não lhe obedeço. Certo? Eu não lhe obedeço, tá?
quer dizer, é completamente errado, porque o importante é que a gente obedeça mesmo aos nossos pais. Não é isso? Tudo bem? Bom, o outro elemento ligado ao verbo é o agente da passiva. Muito fácil de ser identificado. O nome está dizendo, ele age quando a voz está na passiva. A característica do agente da passiva é o fato de ser antecedido pela preposição. Tá? Observem a frase. O programa de combate à fome foi elaborado por uma equipe especializada. Notem que esse termo por uma equipe especializada, ele está agindo, né? Foi ele que praticou a ação. Uma vez que o programa de combate à fome é o sujeito e ele está sofrendo a ação. Né? Quando se diz o muro foi destruído pela chuva, o muro foi destruído pela chuva, né? O sujeito, o muro, está sofrendo uma ação, quem está agindo é a chuva, né? Pela chuva. Isso caracteriza o agente da passiva. Lembra que o agente da passiva é o termo que quando você passa a oração para ativa, ele se transforma em sujeito. Aí não tem como errar. Tá certo? Presta atenção. A garota foi atacada pelo animal. Qual é o sujeito? A garota. Qual é o agente da passiva? Pelo animal. Se eu passo a oração para ativa, vai ficar como? O animal atacou a garota. Então, o agente da passiva, não se esquece, toda vez que você passa a oração para ativa, ele se transforma em sujeito. É o termo que age quando a oração está na voz passiva. Muito fácil de ser identificado. O outro termo são os adjuntos adverbiais, que, como o próprio nome está dizendo, se caracterizam por expressar circunstâncias, ideias. Né? Essa é a função do advérbio enquanto classe gramatical, consequentemente vai ser a função dele dentro da oração, dentro da sintaxe. Então, observem, o Brasil diminuiu o índice de pobreza nos últimos anos. Aqui eu trouxe exemplos de 4 adjuntos adverbiais, só para você lembrar, certo? Quando eu digo o Brasil diminuiu o índice de pobreza nos últimos anos, o termo que está destacado caracteriza um tempo, marca a ideia de tempo, é circunstancial de tempo. Né? Na frase, muitas pessoas perderam o emprego por conta da crise. Esse por conta da crise já está indicando uma ideia de causa, certo? Os alunos estão se preparando para a prova. Notem que o para a prova agora dá uma noção de finalidade, certo? E eles defendem suas ideias com muita convicção. Com muita convicção passa uma ideia de modo, né? Convictamente, né? Com certeza, com firmeza, tá? Então esses são os adjuntos adverbiais. Por conta da ordem direta dos termos, não se esqueçam, o adjunto adverbial ele deve normalmente ocupar a última posição da frase, certo? E também convém lembrar, os adjuntos adverbiais reconhecidos pela novíssima gramática brasileira são 7, tá? Vamos lá, vamos lembrar? Modo, tempo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, certo? São 7 adjuntos adverbiais, 7 ideias expressas pelos adjuntos adverbiais. Tudo bem? Tudo certo? Bom, então passemos aí para as nossas questões. A primeira questão diz assim: aponte a alternativa em que o termo está devidamente identificado, tá bom? Vamos lá. A letra A diz, depois de 2 meses veio a grande surpresa. Seria esse termo um objeto direto? A letra B diz assim, o povo brasileiro não confia mais nos seus políticos. Seria esse termo um adjunto adverbial? A letra C diz assim, as mulheres já obtiveram grandes conquistas neste século. Seria um objeto direto? A letra D diz assim, as vacinas já foram compradas pelo governo brasileiro. Seria um adjunto adverbial. E a letra E diz assim, eles realizaram o trabalho com muita atenção, tá? Em apenas uma dessas alternativas, o termo está devidamente identificado. E aí, qual é a opção correta? Sim, a opção correta é a letra C, tá? Vejamos, preste atenção. Na letra A, o termo a grande surpresa, cuidado, olhando de maneira apressada, a gente pode realmente achar que é o objeto. Mas se você coloca a frase na ordem direta, vamos fazer isso? A grande surpresa veio
depois de 2 meses. A grande surpresa veio, atenção para o verbo, a transitividade do verbo vir. O verbo vir é um verbo intransitivo, ele não exige complemento. Né? Então, a grande surpresa não é objeto, e sim sujeito, tá bom? Atentem para isso. Na letra A, o termo destacado funciona como sujeito. Na letra B, olha só, o povo brasileiro não confia mais nos seus políticos. Basta a gente identificar a transitividade do verbo confiar. Quando eu digo o povo brasileiro não confia, vem uma pergunta, em quem? Né? Nos seus políticos, está completando o sentido do verbo, então nada de adjunto adverbial, e sim objeto indireto. Na letra C, que é a opção correta, o verbo obter, né? Quem obtém, obtém algo. Sujeito, as mulheres obtiveram o quê? Grandes conquistas, termo completando o sentido do verbo, sem mistério nenhum, estamos diante do objeto direto. Na letra C, o termo pelo governo brasileiro, observem que eu vou passar a oração para ativa, observem o que vai acontecer. O governo brasileiro já comprou as vacinas. Né? Quando eu transformo para ativa e o termo passa a ser sujeito, ele vai ser o quê? Agente da passiva e não adjunto adverbial. E na letra E, o trabalho, eles realizaram um trabalho com muita atenção. Com muita atenção está indicando uma circunstância, o modo como eles realizaram o trabalho. Eles realizaram o trabalho atenciosamente. Estamos diante de um adjunto adverbial de modo. Tudo bem? Tranquilo. Vamos para a segunda questão. O futuro do país. A única coisa que estou vendo é que está passando rápido. Isso, o vidente fala que o futuro do país está passando muito rápido. Diz assim, nessa charge o termo rápido está exercendo a função sintática de. Vamos lá, preste atenção. A única coisa que estou vendo é que o futuro do país está passando rápido. O sujeito é desinicial, futuro do país, e rápido. Atenção. Quero chamar atenção para essa palavrinha rápido, né? Que ela originalmente funciona como um adjetivo, né? Todo mundo sabe. Rápido, né? É uma palavra que caracteriza outra palavra. Jogo rápido, né? Papo rápido. Rápido é um adjetivo. Mas nessa frase, atentem para isso. A função dele não é de adjetivo, e sim de advérbio, porque está passando uma circunstância. O futuro do país está passando rapidamente, né? Então, aí você está diante de um adjunto adverbial, certo? Atentem para isso. Rápido, nessa frase, não é adjetivo, e sim um advérbio, certo? Equivalente a rapidamente. Bom, vamos para a segunda questão, a terceira questão. O termo destacado está funcionando como adjunto adverbial em que alternativa? Vamos lá, lembrem-se que para ser adjunto adverbial eu tenho que identificar a circunstância que ele expressa, tá bom? Então visualizem. Depois de um tempo começaram as investigações sobre o crime. Esse livro foi sugerido pelos professores do curso. Aqueles homens desviaram muitos recursos da prefeitura. A letra D diz, vocês precisam agir de agora em diante com mais cautela. E a letra E diz, sem dúvida, foi muito produtiva a semana passada. Tá? Você tem aí 5 termos em negrito, mas apenas um deles, atentem, eu posso dizer que é adjunto adverbial. E qual? Vamos lá? Opção correta, letra D. Exatamente. Notem, o com mais cautela está se referindo ao verbo agir. E notem que o com mais cautela eu posso substituir por um advérbio cautelosamente. Né? O modo como eles precisam agir. Estamos diante de um adjunto adverbial. Mas vamos esclarecer na letra A. Que termo é esse? Estamos diante de uma oração na ordem inversa. Visualizem. Vamos colocar na ordem direta. As investigações sobre o crime começaram depois de um tempo. As investigações sobre o crime é sujeito, tá bom? Sujeito da oração. O verbo começar está concordando com esse termo e depois de um tempo, sim, é adjunto adverbial, mas esse termo não está destacado. Na letra B,
Esse livro foi sugerido pelos professores do curso, tá? Olha, anotem, aquilo que eu falei para vocês. Vamos colocar a oração na voz ativa. Os professores do curso sugeriram esse livro. Quando você transforma, passa da passiva para ativa e o termo passa a ser o sujeito, eu estou diante de um agente da passiva. Na letra B, agente da passiva. Na letra C, é um termo muito fácil de ser identificado, basta analisar a transitividade do verbo desviar. Quem desvia, desvia algo, né? Então, aqueles homens desviaram o quê? Muitos recursos, estamos diante de um objeto direto. E na letra E, foi muito produtiva a semana passada. Prestem muita atenção, cuidado. Esse termo semana passada, apesar de ser indicador de tempo, ele não é um adjunto adverbial, né? Porque os adjuntos adverbiais têm como característica o fato de vir antecedido de preposição. E aqui, ó, esse termo é o quê? O sujeito. É só botar na ordem direta. A semana passada, sem dúvida, foi muito produtiva. Sujeito na letra E. Tudo bem? Vamos para a quarta questão. Qual dos termos é agente da passiva? Qual dos termos é o agente da passiva? Vamos lá? A vida nas comunidades está sendo controlada pelas milícias. Todos aqui têm muito respeito pelo líder do grupo. Durante o evento, o líder comunitário foi atacado pelas costas. As suas encomendas estarão aqui pela manhã e sentimos muito amor pelos nossos filhos. Observem que todos os termos estão iniciando pela mesma preposição, que é uma preposição que muito comum introduziu o agente da passiva, que é a preposição por, né, na sua forma pelo, pela. Mas em apenas um caso, notem, estamos diante de um agente da passiva. Qual é? Opção correta, letra A. Notem, pelas milícias está praticando uma ação, certo? Vamos colocar a oração para ativa? As milícias estão controlando a vida nas cidades. Você tem um sujeito e uma oração na voz ativa, o termo que se transforma em sujeito é o agente da passiva. Na letra B, visualizem, o pelo líder do grupo é um termo que nós vamos estudar lá na frente, é um complemento nominal, assim como na letra E. Amor é um nome que exige preposição. E na letra D, tá? As suas encomendas estarão aqui pela manhã, tá? Indicador de tempo. Logo, pela manhã é adjunto adverbial. O único agente da passiva na letra A. Tá bom? Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Eu não sei o que fazer, querida. Se eu sair para trabalhar, posso ser atingido por uma bala perdida. Se eu ficar em casa, posso ser atingido pelo desemprego. Certo? Você tem uma charge fazendo uma crítica social em relação à crise econômica, em relação também à violência. A questão diz assim: o termo pelo desemprego está exercendo a função sintática de... É só analisar, né, gente? Bem fácil. Se eu ficar em casa, eu posso ser atingido pelo desemprego. Se eu ficar em casa, o desemprego pode me atingir. Notem que esse termo, desemprego, ele está exercendo, ele está praticando uma ação. Estamos diante, portanto, de um agente da passiva. Tá certo? Tudo bem? E vamos então para a nossa última questão. Aponte a alternativa em que o termo destacado está funcionando como agente da passiva. Vamos lá, novamente o agente da passiva, um termo que requer um pouco de cuidado na sua identificação. A letra A diz assim: algumas pessoas não dominam seus impulsos. A letra B diz: nossa vida está sendo dominada pelo medo. A letra C diz: a violência está se expandindo para as pequenas cidades. A letra D diz: deve haver outras medidas para a solução do problema. E a letra E diz: todos devem dar maior atenção à sua saúde. E aí? Só um desses termos é agente da passiva, só um desses termos está exercendo a ação em relação ao sujeito que é paciente. E aí, você marcaria qual? Opção correta, a letra B, exatamente. A única oração que pode ser transformada para ativa e ele vai se passar a ser o sujeito. Vamos fazer isso? O medo está dominando a nossa vida, tá? Então esse aí é o agente da passiva, tá bom?
Então, ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula.